Questão da Coveste, tá? A Coveste é quem fazia antigamente a prova da Federal, certo? Antes do Enem, era Federal, e essa questão foi da segunda fase da Coveste. Ela é uma questão interessante, porque ela tem um padrão de questões assim, nível UPE, beleza? Nível vestibulares tradicionais ainda, aí, no caso você que vai fazer UPE, ela tem esse padrão, beleza? Se liga aí nessa questão da Coveste, olha, o salário de uma vendedora é uma função afim do total de suas vendas. Veja, quando ela vendeu R$ 1.200, seu salário foi de R$ 300. E quando ela vendeu R$ 1.800, seu salário foi de R$ 360. Quantas centenas de reais ela precisa vender para ter um salário de R$ 500? Vocês estão percebendo que os dados da questão aí, primeiro já começa dizendo que é uma função e que é uma função afim, certo? Então já deixa isso bem claro aí na questão, ó. O salário de uma vendedora, ó, deixa eu destacar aqui, o salário dela é uma função afim do total de suas vendas, ou seja, ele está deixando claro que o salário dela está em função do que ela vende. Então, veja, se o salário está em função do que ela vende, o salário é o Y, certo? A variável dependente é o Y, ele seria variável dependente, por quê? Porque ele depende das vendas. E as vendas seria a variável independente, que no caso é o X. Ok? Então, veja, já dá para perceber aí que para determinar o salário dessa vendedora, a lei de formação dessa função aí, já que é uma função afim, já diz isso, né? O salário dela, Y, está em função de X, e o modelo matemático para essa, para determinar a função do seu salário é a X mais B, porque uma função afim tem um polinômio do primeiro grau, né? Então, tem esse formato aqui, ó, a lei de formação dessa função. Agora, observe o seguinte. Observe o seguinte. Para determinar a lei de formação da função, eu preciso achar o valor de A e o valor de B. Concorda comigo ou não? Preciso achar o valor de A, eu preciso saber quem equivale a, quem é o coeficiente A, e quem é o coeficiente B. E para isso, vamos lá, vamos relembrar nossas aulas. Vamos relembrar nossas aulas. Para isso, eu preciso de 2 pontos. Se for um gráfico, se a questão me desse um gráfico, eu precisaria de 2 pontos no gráfico. Se a questão me dá pares ordenados, eu preciso de 2 pares ordenados. Se a questão me dá f de x, né? Tipo, lembra daquelas questões? Se f de 2 é igual a 5 e f de 3 é igual a 8, qual é o valor de f de 10? Né? Então, ele dá ali pares. Esses pares é domínio e imagem, domínio e imagem. Então, preciso de 2 pares com domínio e imagem. Beleza? E essa questão me fornece isso? Fornece. Veja, ele diz, quando ela vendeu, ó, vendeu 1.200, salário foi de quanto? 300. Então, vendeu é X. Quando X é 1.200, salário Y, 300. Quando X é 1.200, Y é 300. Em uma linguagem de função, eu teria o seguinte, f de 1.200 é igual a 300. Beleza. Ou você pode montar, exatamente, você pode montar um par ordenado, se quiser, colocando que x é 1.200, certo? E x é o quê? Y é o quê? 300. Beleza? Tudo bem? Você pode colocar o f de x ou par ordenado, é a mesma coisa. Tudo bem? A outra informação é o seguinte, quando ela vendeu 1.800, ela ganhou um salário de quanto? Ó, salário de 360. Vou repetir. Quando ela vendeu 1.800, vendeu é o X, né? E o salário dela, que é o Y, que é a função, foi 360. Então, eu teria o quê? F de 1.800 igual a 360. Certo? Se eu quiser colocar na forma de par ordenado, eu tenho o seguinte. O primeiro elemento aqui do par ordenado é o X. Quando X é 1.800,
Ó, quando o x é 1.800, o y é quanto? 360. Beleza? Então, veja, eu tenho aí 2 pares ordenados ou 2 pontos, se eu quiser associar o gráfico. Tenho 2 pontos. E com 2 pontos ou 2 pares ordenados é possível determinar a função, como aí o Manuel já falou, posso usar a taxa de variação para achar o A, né? Ou sistema de equações. Beleza, galera? Eu vou fazer por taxa de variação, que é mais tranquilo, certo? O cálculo é bem mais simples. Claro que outros vídeos aí, outras aulas, você pode ver que eu fiz por sistema também. Fiz as 2 formas. Aqui eu vou fazer por taxa de variação. Se liga no seguinte, o que a questão está pedindo, na verdade, é o seguinte: quantas centenas de reais ela precisa vender para ter um salário de R$500? Ou seja, nessa questão ele quer saber quanto é que ela precisa vender. Se ela precisa vender, ele está pedindo o que nessa questão? Ele está pedindo X. Sim ou não? Mas ele está pedindo que X? Ele está pedindo X para que o salário seja de R$500. Ou seja, para que Y seja 500. Ok? Sim ou não? Ou seja, ele quer que o f de x seja 500. Ele quer que o f de x seja 500. Ele quer saber qual é o valor de x para que o f de x seja 500. Eu posso dar uma dica para vocês? A melhor forma, para mim, de ver isso aí é através de uma tabela. Se eu fizesse uma tabelinha assim, dessa forma. Aí você faz, ô professor, dá para fazer por regra de 3? Dá para fazer por regra de 3. Mas o objetivo dessa aula e dessa questão não é fazer por regra de 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por função e depois eu faço por regra de 3. Por quê? Porque, preste atenção, você precisa entender que por regra de 3, eu vou ter que trabalhar com a constante, certo? Aí depois eu mostro. E nem todo mundo consegue ter esse pensamento na hora da questão. Então, o que se espera nessa questão não é que você faça por regra de 3, porque essa questão é uma questão de função. Então, vamos resolver por função. No final, eu mostro por regra de 3 como é que sairia. Beleza? Combinado? Vamos nessa? Vamos lá? Olha. Então, aqui, para determinar a lei de formação da função, que é o que eu quero encontrar aí, a lei de formação da função, precisa achar o valor de A e o valor de B. O valor de A, presta atenção, o valor de A, eu posso calcular ele por taxa de variação, certo? E calculando por taxa de variação, olha o que eu teria. Olha o que eu teria aqui. O A, coeficiente A aqui, ó, eu sei que ele é delta Y sobre delta X. O que é delta Y sobre delta X? É a variação da imagem sobre a variação do domínio. Galera, não esquece. Variação do que está em pé sobre o que está deitado. Variação da imagem é o eixo vertical. Variação do domínio, eixo horizontal. Por que eu tenho que lembrar do que está em pé sobre o que está deitado? Porque você sabe que isso vem da tangente do ângulo de inclinação da reta, é ou não é? Ângulo de inclinação da reta. Beleza? A tangente do ângulo de inclinação da reta é cateto oposto. O cateto oposto está em pé sobre cateto adjacente, é o que está deitado. Por isso que é delta Y sobre delta X. Cuidado. Vou abrir um parênteses aqui. Cuidado. Um colega em outra sala perguntou assim, professor, um aluno me perguntou, eu posso lá na função quadrática calcular o A por taxa de variação? Cuidado! O A, na função quadrática, ele não é coeficiente angular. Tá, galera? Taxa de variação, coeficiente angular e declividade da reta é tudo uma mesma coisa e tudo está associado à reta. E reta eu só tenho na função do primeiro grau, ok? Então, cuidado. Apesar de coincidir as letras, não é a mesma coisa. Aqui, na função do primeiro grau, o A é um coeficiente angular. É tanto que na geometria analítica, quando você for estudar no terceiro ano de geometria analítica, a equação da reta, esse coeficiente angular, ele vai ser representado pela letra M. Beleza? É a letra M. Então, o A aqui é apenas uma letra. Aqui, na função do primeiro grau, usa A, porque está associado ao polinômio. No polinômio, a gente usa o polinômio AX mais B, né?
Na função do segundo, no polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, cuidado com esse detalhe, tá? O a aí é uma letra, e nesse caso aqui, o a representa o coeficiente angular, que sim, o coeficiente angular, coeficiente ali que está associado à inclinação da reta, é a tangente do ângulo de inclinação, né? O coeficiente a, e ele pode ser obtido por taxa de variação. Só na reta, beleza? Só esclarecendo isso. Então, vamos lá. Fazendo a variação aqui da imagem, certo? Seria fazer, ó, quem é a imagem aqui? É o salário, tá? A gente sabe que o salário é o Y, porque o salário está em função do que ela vende. E o que ela vende é o X, certo, galera? Então, vamos lá. Fazendo a variação da imagem aqui, ó, qual é a variação aqui? Qual é a variação aqui? De 300 para 360. É só fazer 360 menos 300, que vai dar o quê? 60. Olha aqui, ó. 60. Então, obtém aqui a variação da imagem e faz a variação também no domínio, certo? Ora, de 1.200 para 1.800, 600. Galera, presta atenção no seguinte. Presta atenção no seguinte. Eu estou fazendo o cálculo lá, ó. 1.800 menos 1.200, beleza? Eu estou usando aqui na tabela só para você ver que dá para ir pela tabela aí, que eu montei, né? Mas ali, ó, tá o cálculo. Só se liga o seguinte, se eu coloquei 360 primeiro, embaixo de 360 eu tenho que colocar a imagem dele, que é 1.800. Tá vendo aí, né? Ó, 1.800, certo? 300 lá por último, embaixo dele a imagem dele. Então ficou aqui, ó, 60 dividido por 600, e eu vou poder cortar aqui esse zero com esse zero, e dividindo tudo por 6, tanto em cima como embaixo, eu tenho 1/10. Esse 1/10, então, representa o meu coeficiente angular. Vou substituir aqui no lugar de A. Substituindo, então, ele no lugar de A, o coeficiente angular ali no lugar de A, aí eu pergunto a vocês, como é que fica a função? Vai ficar 1/10 vezes x, é ou não é? 1/10 vezes x. E 1/10 vezes x vai dar o quê? X sobre 10. Sim ou não? Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, veja, já achei a função, só está faltando aqui, já achei o coeficiente angular, só está faltando achar o coeficiente o quê? B. Falta o coeficiente B. Galera, quando está faltando um coeficiente só, fica fácil. Por quê? Basta você pegar e substituir um ponto aí. Um par ordenado. Um valor para x e um valor para y. Presta atenção. Vamos lá. Pega aqui, ó. Vou pegar esse primeiro. Esse daqui. Certo? Esse primeiro aqui, ó, que está aqui, em que x é 1.200, certo? Aqui, ó, o valor de x, e y é 300. Vamos substituir lá. Aqui, ó, no lugar de y, eu vou colocar 300. E quando o y é 300, o x é quanto? 1.200. Vou colocar esse 1.200 aqui no lugar de x. 1.200 aqui, ó. Beleza? Então, substitui um par ordenado aí no lugar de x e de y, que você vai encontrar o valor de b. Vamos lá, substituindo eu botei isso, né? Olha aí, substituir. Vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui. E aí eu vou ter 120, né? Porque vai ficar 120 sobre 1. Vou passar 120 sobre 120 vai subtrair aí 300, certo? E eu vou ter o quê? B igual a 180. Achei B. Não achei B? B igual a 180, galera. Se eu achei B e já achei A, eu já tenho a função. Tem ou não tenho? Tem ou não tem a função? Olha a função aí. Encontramos a função. E depois que você encontrou a função, acabou. Por quê? Se você determinou a função, agora é só calcular o que ele pede. O que é que ele pede? Ele quer saber quanto é que ela deve vender para ganhar R$500. Esse 500, como eu já coloquei aqui no início, ó, ele vai entrar no lugar de Y. Cadê o Y? O Y é o f de x. Beleza? Então, vou colocar 500 aí no lugar dele, ó, aqui, ó. No lugar de f de x, eu coloco 500 e vou procurar aqui o valor do meu x. Certo? Bom, vou subtrair 180 dos dois lados, certo? E eu vou ter, então, x sobre 10 igual a 320.
eu troquei aí os dois membros, né? Coloquei x sobre 10 para o primeiro membro e 320 para o outro. E agora, ó, vamos fazer aqui multiplicando cruzado. Beleza? Multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar o quê? X igual a 3.200. Presta atenção. Isso é o que ela tem que vender para ganhar 500 reais. Beleza? Então, achei a resposta aqui. Ela tem que vender 3.200 reais para poder ganhar 500 reais. Só que a questão da Covest pedia quantas centenas. Está vendo lá? Quantas centenas de reais ela deve vender para obter para ganhar 500 reais. Então, quando ele está pedindo quantas centenas, eu vou ter que responder o quê? 32, certo? 3.200 representa, então, 32 centenas. Resposta aí. Lá no gabarito, certo? Você vai colocar 32 centenas. Beleza, galera? Porque a questão pediu quantas centenas. Tá claro? Tá claro isso aí? Agora, vamos lá. Rapidão. Como é que seria por regra de 3? Preste atenção aqui, rapidão. Eu já tenho o que variou daqui para cá, não tenho? Aí, ó. E tenho que variou a variação daqui para cá. Então, veja, eu tenho a variação daqui para cá, de 1.200 para 1.800, que é 600, e tenho a variação de 300 para 360. Beleza? Tranquilo? Agora, veja. Qual é a variação de 360 para 500? Qual é a variação de 360 para 500? 140, sim ou não? 140. E a variação, presta atenção, e a variação daqui para cá, eu não sei, vou botar cá. Pessoal, como eu estou sem espaço, eu vou fazer aqui no meio, tá? Vou fazer aqui no meio. Tudo bem? Vou fazer aí no meio da tabela. Então, veja, como são grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que... Porque quanto mais ela vende, mais ela ganha, né? Então, são diretamente proporcionais. Então, eu posso escrever 600 sobre K. E o quê? 60 sobre 140. Beleza? Você sabe que numa proporção você pode simplificar o de cima com o de baixo, certo? E o de cima com o de cima. Toda vez que for uma igualdade, ó, aqui é uma proporção, você pode fazer isso. Ou seja, eu posso aqui simplificar esse de cima com o de baixo, certo? E se eu quiser aqui também, ó, 600 com 6, também posso. 600 com 6 fica 1 aqui, e aqui por 6 fica 100. Beleza? E aí, ó, multiplicou aqui cruzado, tem o K vezes 1 vai dar K. E 100 vezes 14 vai dar o quê? 1.400. Aí você deve fazer a pergunta, sim, professor, o que é esse 1.400? Esse 1.400 que eu acabei de achar foi o que variou aqui, ó. Foi o que variou aqui. Então, aqui aumentou 1.400. Aí, preste atenção. Se você pegar o 1.800 e adicionar os 1.400, isso vai dar quanto? 3.200. E aí chega na resposta. Entendeu por regra de 3? Legal ou não? Entendeu por regra de 3? Agora veja, tem que usar a constante. Primeiro você tem que achar a constante, o que aumentou, beleza? O que aumentou e depois adicionar ali o valor, beleza? Ao 1.800. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos em outra.